Oi, bom dia, tudo bem? Então hoje a gente vai ver um pouco de potenciação. E eu peço desculpa de novo porque eu continuo doente. E qualquer barulho que venha lá de fora. Mas hoje a gente vai ver a potenciação, e a potenciação é a base de tudo que a gente vai ver aqui pra frente. Tá? Então a potenciação é um número. O que é a potenciação? Eu vou colocar aqui o mesmo exemplo que tá no teu livro, tá? A potenciação é uma base que está elevado a um certo expoente. Certo? Então, essa aqui é a sua base e o 2 ali é o seu expoente. Ok? O que isso significa? Significa que a base vai ser multiplicada por ela mesma as vezes que o expoente está colocado lá em cima. Então, a base aqui, no caso 6, vai ser multiplicado por ele mesmo, o 6 de novo, duas vezes. Então, aqui você tem duas vezes o 6 multiplicando ele mesmo. Então, é diferente 6 elevado a 2 do que 2 vezes 6. Tá? Porque 2 vezes 6 é diferente de 6 vezes 6, certo? Então, a potenciação é o quê? É a base multiplicada por ela N vezes. Então, colocando de uma forma literal, seria A elevado a N. Então, é o A vezes o A, vezes o A, isso aqui N vezes. Certo? Então, vamos supor, se for 7 elevado à quarta, é o 7 vezes ele mesmo 4 vezes. Então, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, 4 vezes ele multiplicado por ele mesmo, certo? A teoria de potenciação é simples, é basicamente isso. Pra gente aprender a colocar um número em potência, a gente tem que aprender a fatorar em números primos. Você lembra quais são os números primos? Então, o número primo é aquele que é divisível por 2, por 1 e por ele mesmo, certo? Perdão. Então, quais são os números primos que a gente tem? 2, 3, 5, 7, 11, 13, opa, 15 não entra, 17 e por aí vai, tá? E a Luna latindo pra variar. Então, esses aqui são os meus números primos, certo? Então, todo número que a gente for fatorar, a gente vai fatorar em números primos. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Tá, vamos supor o 64. Então, vou colocar aqui o 64. A gente vai passar a barrinha. E a gente vai dividir o 64 em números primos. A gente sempre começa pelo 2. Se não for divisível por 2, a gente passa pro próximo e por aí vai. Então, 64 divididos por 2, 32. Divididos por 2 de novo, 16. Por 2, 8. Divididos por 2, 4. Divididos por 2, 2. Divididos por 2, dá 1, certo? Ou seja, aqui a gente conseguiu dividir todos por 2. E meu objetivo é chegar aqui no 1. Então, eu dividi por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, certo? Então, o que significa isso? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2, o número 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, 2 a sexta é a mesma coisa que 64. Então, quando você não souber colocar teu número em potência, você fatora, que daí fica mais fácil, certo? Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer com você alguns exercícios da tua apostila, para você pegar certinho, e que eu vi que você teve que fazer alguns exercícios ali. Daí a gente faz junto, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Ah, uma coisa muito importante. A gente pode estar, por exemplo, o número A, né, um número qualquer, elevado ao quadrado, ou um número qualquer elevado, pode ser ou um número par, ou um número ímpar, certo? No número par, a gente pode... Qualquer número elevado ao quadrado vai dar um número positivo. Por quê? Vamos supor que eu vou elevar 2
ao quadrado. 2 ao quadrado é o quê? 2 vezes o 2, ou seja, a base 2 vezes ele mesmo 2 vezes. Então, tem 2 vezes o 2 aqui. Isso aqui dá 4, certo? E se for menos 2? Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que o quê? O menos 2 vezes ele mesmo 2 vezes. Então, seria menos 2 vezes menos 2, certo? Menos com menos na multiplicação dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, no número par, todo resultado vai ser positivo. Com o expoente par, né? Aqui. Com o expoente par. Mas o expoente ímpar é um pouquinho diferente. O expoente ímpar. Vamos ver aqui. Quanto que é 1 ao cubo? 1 ao cubo é o quê? 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes ele mesmo 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, certo? E se for menos 1? Menos 1 ao cubo vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, certo? Menos 1 vezes menos 1, essa primeira conta aqui, menos com menos, vai dar mais, 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui vai ficar 1. Daí vai ficar esse 1 vezes menos 1. Aqui é positivo, com negativo fica negativo. 1 vezes 1, 1. Então, no expoente ímpar, nem todo resultado é positivo. Por quê? Exatamente por isso. Porque se a minha base for negativa, vai sair um número negativo aqui no resultado, tá? Então, vamos ver alguns exercícios. A número 1, ele fala assim. Eu sei que você já fez esse exercício, mas eu vou te explicar passo a passo o porquê disso. Então, tá escrito assim, ó. Considere o produto. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem o quê? O número 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. O que a gente sabe que é isso? Que a minha base é 2 e ela está sendo multiplicada por ela mesma 6 vezes, certo? Então, só nessa aí a gente já matou a letra A. A A, ele quer que a gente escreva como potência de base 2. Com a base 2, vai ser 2 elevado a 6. Quando ele pede pra gente escrever em base 4, o que ele quer dizer? Aqui tá sempre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas o que a gente pode escrever? Você concorda que 2 vezes 2 é 4? E esse outro 2 vezes... Ai, Luna, para de latir, querida. É complicado, viu? Então, esse 2 vezes 2 é 4. Esse outro 2 vezes 2 também é 4. Esse aqui também é 4. Então, você pode substituir 2 vezes 2 aqui por 4. Então, no final das contas, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Concorda comigo? 4 vezes 4 vezes 4 é o quê? É a minha base 4 multiplicada por ela mesma 3 vezes, certo? E agora, na C, ele quer que a minha base seja 8. Então, eu vou colocar aqui de novo toda essa minha conta aqui pra gente fazer junto. 2 vezes 2, eu sei que é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, a cada 3, 2 aqui, vai ser 8. Então, aqui, a cada 3, você vai ter um número 8, certo? Porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 aqui vai dar o teu 8. Então, aqui, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Esse aqui eu também tenho. 2 vezes 2 vezes 2 também dá 8. Certo? Então, no final das contas, isso aqui é o quê? 8 vezes 8. Tua base 8 multiplicada por ela mesma 2 vezes. Certo? E a D, ele pede pra gente escrever na base 64. Então, vamos ver. 64, a gente vai fazer 1, 2, 3... Então, a gente tem que ver quantas vezes multiplicado 2 dá 64, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64.
Então, isso aqui é a mesma coisa que 64. Ou seja, 64 elevado a 1, tá? Porque ele tá multiplicado por ele mesmo uma vez só. Então, aparece ele só uma vez. Então, isso aqui é as coisas que 64 elevado a 1. Por que não é 64 elevado a 0? Vamos colocar aqui, ó, uma observação. Todo número elevado a 0 dá 1. Tá? Então, por exemplo, qualquer número A elevado a 0, esse resultado dá 1, certo? Então, essa aqui é uma das propriedades que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Certo? Vamos pro exercício número 2. Então, calcule e anote as respostas no caderno. E aqui, o A é o quê? 6 ao cubo. O que é 6 ao cubo? É 6... o 6 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, o 6 vai aparecer aqui 3 vezes, certo? 6 vezes 6 vezes 6. Quanto que é 6 vezes 6? 36. E 36 vezes 6, a gente faz a continha aqui. 6 vezes 6, 36. Vai lá em cima. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. Então, a gente sabe que 6 ao cubo é a mesma coisa que 216, certo? Letra B. 2 à sexta. A gente acabou de fazer isso aqui, né? 2 à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 2 aparece 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? A gente acabou de fazer essa conta aqui, né? Isso aqui dá 64. Não vou refazer, não vou perder tempo fazendo isso. Agora, o C é 0 elevado a nona. O que é 0 elevado a nona? É 0 vezes ele mesmo 9 vezes. Não preciso nem fazer, né? Vai ficar 0, 1, 2, 3. E por aí vai. Não vou escrever os 9 0, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, nem preciso fazer essa também. Agora, a D. A D é 11 ao cubo. O que é 11 ao cubo? O 11 aparece 3 vezes multiplicando ele mesmo. 11 vezes 11, vamos fazer a continha aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Coloco mais aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, dá 121, certo? Acho que não dá dando pra ver direito. Aí. Então, 11 vezes 11 deu 121. Agora, a gente vai fazer 121 vezes 11. 121, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Aqui vai dar 1, aqui 3, 3, 1. Então, 121 vezes 11 deu 1.331, certo? Vamos para... você já entendeu como é que faz aqui, certo? Eu não vou fazer todas com você, porque o intuito não é esse. O intuito é te explicar como é que faz pra você fazer sozinho em casa depois. Pra ver se pegou bem, assim, o conteúdo, tá bom? Ó, a 3 é muito importante, que ele fala assim, só fala, calcule. E a letra A ele coloca menos 1 elevado à quarta. O que a gente tem que perceber? Que o 4 é um número par, certo? Lembra lá atrás que eu disse, ó, tá escrito aqui. Com o expoente par, todo resultado é positivo. Então, mesmo com a minha base negativa, eu sei que meu resultado vai ser um resultado positivo. E vai ser positivo o quê? De 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. O 1 aparece 4 vezes, certo? Isso aqui vai dar 1 no final. Por quê? Vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vezes menos 1, certo? O menos 1 aparece 4 vezes. Menos com menos dá mais 1. E aqui também, menos com menos dá mais. Então, vai ficar 1 vezes 1, que é 1, certo? Só explicando de novo rapidinho aqui. Ó, eu vou fazer a letra C. Porque a B vai dar um número positivo e não é o intuito a gente ficar fazendo conta de multiplicação aqui, né? A letra C tá assim, ó. Menos 5 elevado ao cubo. O que é menos 5 ao cubo? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, certo?
Quanto é menos 5 vezes menos 5? Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 5, 25. E daí vai ficar 25 vezes menos 5. Mais com menos na multiplicação dá menos. E 25 vezes 5 a gente faz a continha aqui. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10. 11, 12. Então, vai dar menos 125. Certo? Vamos ver qual outra que é interessante. Ah, aqui, ó, a letra I. A letra E já colocou um negócio com vírgula aqui. Menos 2,3 elevado ao quadrado. Então, vai ser menos 2,3 vezes menos 2,3, certo? Menos com menos vai dar positivo. Então, a gente vai ter que fazer 2,3 vezes 2,3, tá? Por enquanto, vamos esquecer a vírgula. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 9. 6 mais 6, 12. E aqui 5, certo? Como que a gente vai contar? Tem duas vírgulas aqui, então a gente vai contar duas vírgulas pra lá também. Então, 1, 2, minha vírgula vai estar aqui. Então, isso aqui, 5,29. Então, aqui fizemos uma continha de multiplicação com vírgula. Vamos fazer a F ali só pra fechar. Vou fazer aqui no cantinho. Então, a F é o quê? Menos 0,1 ao cubo. O que é isso? Menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1, certo? Então, a gente vai fazer primeiro essa continha aqui. Menos com menos vai dar mais. Então, vamos fazer 0,1 vezes 0,1. 0,1 vezes 0,1. Por enquanto, esquecemos da vírgula. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Então, vai ficar assim. Aqui eu tenho duas vírgulas, então, duas vírgulas. Então, isso aqui vai dar 0,01. 0,01 vezes menos 0,1, mais com menos na multiplicação, menos, e eu vou fazer essa continha. 0,01 vezes 0,1. Agora, muito importante, né, que a gente tem que deixar vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, vamos fazer. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então, vai ficar aqui. E a gente tem quantas casas depois da vírgula? Tem 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar menos 0,001. Certinho? A gente vai fazer a B também só pra... Ah, não, desculpa. É a 4 já. Bem perdido. Vamos fazer a 4, então. A 4 pra gente ver bem os conceitos. Então, lá. Número 4. A 4 tá escrito assim. Calcule menos 3 ao quadrado e na B, menos 3 ao quadrado. Qual que é a diferença aqui? Que esse menos 3 está dentro do parênteses e esse menos 3 está fora. Que vamos prestar muita atenção aqui, então. Esse menos 3 dentro do parênteses significa o quê? Significa que é menos 3 vezes menos 3. Significa que está todo sendo elevado ao quadrado. Inclusive, o meu negativo aqui, né? Então, menos 3 vezes menos 3, menos com menos vai dar mais. 3 vezes 3, 9, certo? Qual que é a diferença aqui? A diferença é que aqui não tem um parênteses. Se não tem um parênteses, significa que só o número 3 está sendo elevado ao quadrado. Então, esse número, esse menos, fica aqui fora da multiplicação. Então, vai ficar menos 3 vezes 3, certo? Então, vai ficar o menos aqui, 3 vezes 3, 9. Então, esse menos foi carregado lá da frente
porque ele não foi elevado ao quadrado. O que está sendo elevado ao quadrado é só o número 3. Então, a minha base é só 3, não é menos 3. Então, o menos eu coloco aqui na frente e carrego ele lá junto com ele, porque ele não foi elevado ao quadrado. Então, isso aqui é diferente disso aqui. Tem que prestar muita atenção se tem ou não tem o parênteses, certo? Então, eu vou deixar... Eu quero que você faça 5 pra mim. Todas as 5, tá? Da A até H. Então, eu vou deixar pra você fazer em casa, sozinho aí. E depois eu quero que você me mande foto dela resolvida, tá? Porque ela é exatamente isso que a gente acabou de ver na 4, beleza? Então, quero que você preste bem atenção pra fazer. Tá, então vamos fazer a 6 lá. Eu não sei porque que eu tinha pulado pra 8, mas... Vamos fazer a 6. Ele diz assim, ó. Utilizando potências, escreva uma expressão que traduz o número de quadradinhos de cada figura e calcule o valor dessa expressão. Ok, então a gente vai fazer a 6A aqui, pra você entender como é que foi feita. Eu desenhei aqui, só que eu desenhei 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, eu desenhei um quadrado grande de 6 quadradinhos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, eu desenhei um quadrado grande com vários quadradinhos dentro. Então, o quadrado grande é o quê? 6 vezes 6, que é a mesma coisa que 6 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado é o quadrado grande, o total. Só que ele, no desenho da apostila, ele cortou esse aqui, ó. Certo? Concorda comigo que ele cortou esse quadrado, então ele apagou isso aqui e ficou assim? O que é esse quadrado aqui? Esse é um quadradinho de 2 por 2. 2 quadradinhos por 2 quadradinhos, certo? Então, no final das contas, ficou 6 por 6 menos 2 por 2. Certo? Então, ficou 6 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Deu pra entender, mais ou menos? 6 ao quadrado, 36, menos 2 ao quadrado, 4. Então, deu 32. Se eu contar quantos quadradinhos tem aqui, vão dar 32 quadradinhos, concorda? Vamos contar pra gente ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, certo? Então, eu tinha 36 quadradinhos no começo, tirei os 4 aqui do canto, que é o 2 por 2, e ficou 32, certo? A letra B, vou desenhar aqui rapidinho. Assim, eu não sou a pessoa para desenhar mais reto do mundo, né, mas... Aqui... E tem outro aqui. Certo? Não ficou muito reto, mas é isso. O que a gente tem? A gente tem um quadradinho aqui de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse quadradinho aqui é um 3 por 3. Certo? Só que esse quadradinho também é um 3 por 3. Então, a gente tem 2 vezes um quadradinho 3 por 3. Certo? 3 por 3 é o quê? 3 ao quadrado. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, que é 2 vezes 9, que é 18. Então, se a gente contar aqui, a gente tem 18 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Beleza? Não é difícil, né? É só a parte da interpretação. É que a gente tem que pensar nisso, né? Acho que essa que é a parte difícil. Vamos ver aqui. A 7. Num depósito há 12 caixas. Cada caixa contém 12 estojos e cada estojo contém 12 lápis. Quantos lápis há no total? Então, vamos pensar. Eu tenho 12 caixas, 12 caixas. Em cada caixa, eu tenho 12 estojos. Em cada estojo, eu tenho 12 lápis. Certo? Quantos lápis eu tenho no total? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou ter que multiplicar, ó.
se um estojo tem 12 lápis, os 12 estojos vão ter X lápis, certo? Então, vai ser, vou multiplicar aqui, regrinha de 3, você lembra? Então, vai ser X igual a 12 vezes 12, certo? Então, aqui 12 vezes 12, eu já sei de cabeça que é 144 lápis. Então, eu tenho 144 lápis em 12 estojos, certo? Só que esses 12 estojos é uma caixa, porque cada caixa tem 12 estojos. Então, se em uma caixa eu tenho 144 lápis, nas 12 caixas eu vou ter Y aqui, né? Vou mudar de letra para não ficar a mesma letra. Então, Y, 1 vezes Y vai ser 12 vezes 144. Vamos fazer essa continha aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 8 mais 4, 12. 4, 5, 6, 7. E 1 aqui. 1.728 lápis em 12 caixas. Eu fiz esse passo a passo aqui, rapidinho, né? Fiz meio rapidinho, pra gente entender o quê? Que no final das contas eu peguei o quê? Peguei as 12 caixas, multipliquei pelo tanto de estojo que tem dentro, multipliquei pelo tanto de lápis. Foi isso que eu fiz. 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12 vezes 12, minha base é 12 e tá sendo multiplicado por ela mesmo 3 vezes. E essa conta, 12 vezes 12, 144, que foi o que a gente chegou aqui. 144 vezes 12 foi essa conta que a gente fez aqui, que deu 1.728. Certo? Então, no final das contas, a gente chegou numa potenciação que nem era tão difícil assim. Vamos para 8. Então, número 8. A 8, ela fala assim: calcule e coloca umas frações. Então, muito importante com fração. Aqui, 3 quintos ao quadrado. Em fração, a gente vai elevar tanto o de cima quanto o de baixo. Então, 3 quintos ao quadrado, mesma coisa aqui. 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Vamos para B. Menos 4 sobre 7 ao quadrado. Aqui é muito importante, vai ficar menos 4 sobre 7 vezes menos 4 sobre 7, certo? Esse menos aqui também vai ser elevado ao quadrado, porque ele tá dentro do parênteses. Então, a gente sabe que vai ser positivo o resultado, né? Porque eu tenho um expoente par. Isso é a mesma coisa que 4 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 7 vezes 7, 49. Certo? C. A C diz assim: menos 1 quinto ao cubo. Isso vai ser o quê? Menos 1 sobre 5 vezes menos 1 sobre 5 vezes menos 1 sobre 5, certo? Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Então, lá no final vai ser menos a resposta, né? Vai ser menos 1 ao cubo sobre 5 ao cubo. Menos 1 ao cubo vai ser menos 1 sobre 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, certo? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, eu já sei que é 125. Certo? Então, tem que cuidar muito, muito, muito com o sinal aqui. Eu vou fazer... Daí, eu quero que você faça em casa, então, ó. A letra D e a letra E, eu quero que você faça em casa sozinho e me mande foto, tá bom? Pra eu corrigir. A letra F eu vou fazer
só pra gente ver essa coisa do parênteses, tá? Então, ele fez aqui, ó, 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Ele não colocou nenhum parênteses. Então, no final das contas, eu tô elevando só o 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, que é 9 sobre 2, certo? Então, eu tenho que cuidar com isso, porque se tivesse aqui o parênteses, ia estar tudo sendo elevado ao quadrado. Mas como esse parênteses não existe, é só o de cima que está sendo elevado ao quadrado, certo? Vamos ver. Letra 9. Número 9. No chão de uma sala quadrada há um tapete quadrado, como mostra a figura abaixo. Tá. Escreva o que se pretende calcular com a expressão... Ah, tá. Então, na A, ele deu uma expressão pra gente. 7 sobre 2 ao quadrado, menos 5 sobre 2 ao quadrado, e quer que a gente fale o que essa equação representa. Então, eu vou desenhar aqui rapidinho o tapete, né? E ele disse que é um tapete com quadrados, então... A gente sabe que os lados são iguais, ficou meio ruim meu desenho, mas tudo bem. Então, quer dizer que esse lado aqui maior vale 7 sobre 2, e esse lado menor vale 5 sobre 2, certo? E ele quer saber o que essa equação representa. Então, vamos tentar descobrir, né? O que é 7 sobre 2 ao quadrado? 7 sobre 2 ao quadrado é a área desse meu quadrado maior, certo? Porque a área de quadrado é base, é lado vezes lado. Então, lado vezes lado é 7 sobre 2 vezes 7 sobre 2, que é a mesma coisa que 7 sobre 2, lembrar dos parênteses, ao quadrado, certo? O que é 5 sobre 2 ao quadrado? 5 sobre 2 ao quadrado. Esse aqui é a área do meu quadrado grande. Vou colocar um que é grande aqui. 5 sobre 2 ao quadrado é a área do meu quadrado menor de dentro, concorda? 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2, que é 5 sobre 2 ao quadrado. Então, o que é isso aqui? 7 sobre 2 ao quadrado menos 5 sobre 2 ao quadrado. É o meu quadradão grande menos o meu quadradinho menor. Essa conta me dá a área dessa borda aqui, que se você ver o desenho ali, é uma borda escura, certo? Então, essa expressão me dá a área do tapete escuro, vamos colocar assim. Certo? Porque a gente tá tirando a área maior, menos a área menor, então tudo isso menos essa parte aqui, vai ficar só a bordinha, que é a minha área do tapete escuro, certo? Então, não, na verdade, é a sala, né? É que isso aqui é uma sala, e isso aqui que é o tapete. Então, essa área aqui é a área da sala que não tá sendo ocupada pelo tapete, né? Então, esse aqui, na verdade, é a área da sala sem tapete. Agora que eu vi lá que é a sala, que não são 2 tapetes. Vamos ver. Daí, na B, ele perguntou assim: será que a área do chão sem tapete é 3,5 metros quadrados? Então, ele quer saber, no final das contas, qual que é o resultado disso aqui, né? Então, vamos ver, ó. 7 sobre 2 ao quadrado, a gente vai fazer 7 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, 49 sobre 4, menos 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4, tá? Vou tirar o MMC aqui, 4, vai ficar 49 menos 25. 49 menos 25, quanto que dá? Vamos fazer a continha aqui. 9 menos 5, 4. 4 menos 2, 4. Opa, desculpa, 2. 4 menos 2, 2. Então, 24 sobre 4. 24 sobre 4 dá 6. Então, é 6 metros quadrados a minha área, e não 3,5. Certo? Tá? Então, assim, eu fiz esses exercícios com você, fiz até o 9 ali, tem mais bastante pra frente ainda, pra você dar uma pensada, porque essa foi a teoria, né? A teoria que eu te passei. Então, você vai
fazendo sozinho em casa os exercícios e vai me passando pra eu corrigir, tá bom? Porque se eu fizer todos os exercícios com você, não adianta nada. Você vai ficar vendo eu fazendo exercício e não vai aprender nada. Então, a gente vai fazer desse jeito. Você vai fazer em casa o exercício sozinho e depois você vai me passar pra gente corrigir, tá bom? Bom estudo, meu amor, bom final de semana e até a próxima.